Olá, muito boa tarde. Está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. E veja agora os destaques desta edição. Vereadores realizam a 7ª sessão ordinária do ano. Programa Câmara Presente visita a Vila Industrial. Moradores comentam sobre os principais problemas do bairro e pedem melhorias. Câmara em parceria com a Educação, Legislativo recebe a visita de estudantes como forma de estimular a cidadania nos jovens. E para você curtir o fim de semana, hoje é dia do quadro especial com as principais atrações culturais da cidade. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Na tarde de ontem, os vereadores realizaram a 7ª sessão ordinária do ano. Como a gente sabe, as sessões das quintas-feiras são voltadas para apreciação e votação de projetos de lei. E um projeto que tem gerado muitos debates aqui na Câmara é o que institui o Plano de Mobilidade Urbana para São José. E ele estava na pauta de votação da 7ª sessão. O projeto de lei do Executivo que institui a Política Municipal de Mobilidade Urbana foi aprovado durante a 7ª sessão ordinária, com 16 votos favoráveis e 4 votos contrários. A proposta estabelece as regras do sistema de mobilidade urbana da cidade por um período de 10 anos. Então, esse projeto que trata da Política Municipal de Mobilidade Urbana, ele coloca as diretrizes de São José, sempre alinhada com o governo do estado e com o governo federal, todas as diretrizes relacionadas à mobilidade urbana. O direito do pedestre, a questão de como que tem que ser construídas as calçadas, como que tem que ser a priorização das vias, né? A questão de primeiro o transporte não motorizado, depois o transporte motorizado coletivo, para depois o transporte individual. Temos ali também todo o plano macroviário da cidade, que é o quê? Você trabalha uma proposta dos próximos 10 anos, o município seguir aquelas propostas de novas vias e de novas estruturas viárias conforme esse plano. Na avaliação do vereador Juvenil, o ideal seria que o plano de mobilidade integrasse os estudos do plano diretor, que deverá ser revisado ainda esse ano. O PSDB entende que esse projeto ele tem uma magnitude gigantesca, ele cuida do macro da cidade, os modais de transporte, acessibilidade, enfim, é um plano que tem que ser muito bem elaborado. E mais importante que isso, agora, em 2016, é o prazo final, é o último ano do nosso plano diretor. Então, mobilidade urbana e plano diretor tem que andar em consonância. Do jeito que vai fazer, o ano que vem, esse plano já vai estar fora dos padrões do plano diretor que vai ser votado aqui na Câmara. Outras 12 propostas que estavam na pauta de votação não foram votadas, porque um projeto de lei que amplia as áreas classificadas como zonas de interesse social na cidade não recebeu parecer das comissões de Justiça e Planejamento. Sem o parecer e tramitando em rito de urgência, a pauta ficou trancada e o presidente indicou os vereadores Willis e Roberto do Eleven como revisores ad hoc do projeto. Os parlamentares têm um prazo de 48 horas para emitir seus pareceres. O projeto permite que empreendimentos habitacionais situados em qualquer zona de uso e que comprovadamente se destinem à população com renda familiar de até 3 salários mínimos possam ser enquadradas como ZEIS, Zonas Especiais de Interesse Social, mediante autorização do Legislativo. Ainda durante a sessão, os vereadores debateram o balanço orçamentário de 2015 da Prefeitura, que apresentou um déficit de 67 milhões. O atraso no pagamento de terceirizados e fornecedores também foi alvo de debates. Mais uma vez, um grupo de vigilantes de uma empresa terceirizada da Prefeitura esteve nas galerias do plenário para cobrar os salários atrasados. Orador do expediente, o vereador professor Calazans Camargo, falou sobre a importância do esporte na educação dos jovens e alertou sobre o risco de novos acidentes ambientais na bacia do Rio Paraíba do Sul. Segundo o orador da noite, o vereador Juvenil Silvério comentou os dados apresentados pelo secretário da Fazenda em audiência pública realizada na Câmara Municipal sobre o orçamento do ano passado. O parlamentar criticou ainda o cancelamento de programas sociais da Prefeitura. Confira a 7ª sessão ordinária na íntegra em nosso canal no YouTube.
O programa Câmara Presente tem levantado discussões com a população sobre as mudanças previstas na nova lei de zoneamento. O próximo encontro vai ser hoje, na Vila Industrial. Então nós convidamos você agora a conhecer mais sobre o bairro. Também conversamos com os moradores para descobrir o que eles pensam sobre o assunto e quais os principais problemas do bairro que precisam ser resolvidos. Porta de entrada da Zona Leste, a região da Vila Industrial abriga uma população de cerca de 37 mil pessoas e abrange bairros tradicionais como Jardim Ismênia, Vila Tetetuba e a Vila Tesouro. Foi na região que foi construído o primeiro grande conjunto habitacional da cidade, o Integração, com 992 apartamentos, além de conjuntos consolidados, como o Parque das Américas, Intervale e Residencial Planalto. O que eu gosto daqui é que tem tudo, tem banco, tem lotérico, tem tudo de bom. A região passou por uma grande transformação na década de 70 e ganhou avenidas largas, como a Juscelino Kubitschek. Passados mais de 30 anos desde a construção, a avenida já apresenta sinais de saturação. A velocidade que os ônibus passam, carros, é muito alta. Então devia ter um redutor aqui nesse pedacinho. Aumentou muito a população ali, inclusive eu moro na Uberaba, mas é esquina, né? E eu vejo um movimento ali, foi demais da conta, cresceu muito. Tem dia que você para entrar na garagem tá ruim, porque carro só desce, semáforo fecha. Está ficando cada vez mais pior, porque muito carro andando na rua. A instalação do pronto-socorro no final da década de 70 e do Hospital Municipal na década de 90 consolidou a região como polo de saúde pública. O que tem de bom aqui, na verdade, é pronto-socorro. Só. E o que melhorou um pouco os bancos, né? Na avaliação dos moradores, este reduto consolidado carece de áreas de lazer e de um novo plano de mobilidade urbana. O pessoal está sentindo falta aqui de um campo, porque os campos que tem aí do pólio, aí não é qualquer um que entra, entendeu? Então o pessoal gosta daquele rachão mesmo. Fazer alguma coisa de lazer pro pessoal, entendeu? Isso que a gente espera, né? Um projeto muito antigo que existe, né, é com relação a ter uma outra avenida, né, Sargento virar uma mão. E aqui virá uma outra, né? Parece que é isso. Pode até isso, né? A JK vai e essa Giro vem, né? Diz que é isso. Se acontecesse isso, seria muito bom, né? Tem que ter um zoneamento, mas bem feito com bastante critério, né? Agora, o programa Câmara Presente vai ouvir os moradores da região para colher sugestões para o novo projeto de lei de zoneamento, que determina de que forma cada região deve crescer. O encontro acontece hoje, a partir das 19 horas, no auditório do Senac, na rua Saigiro Nakamura, número 400, na Vila Industrial. Alunos de uma escola de São José dos Campos visitaram a Câmara Municipal. A visita faz parte de um projeto aqui da Câmara que tem por objetivo estimular os estudantes a discutir política e aprender sobre cidadania. E os estudantes fizeram da Câmara uma verdadeira sala de aula. O dia foi de surpresa e descoberta. Esses alunos do Centro Educacional Construir visitaram pela primeira vez o prédio da Câmara Municipal. No Memorial Legislativo, que fica logo no hall de entrada do prédio, as crianças conheceram um pouco da história da cidade. Depois seguiram para os gabinetes e visitaram a sala da presidência da Câmara. É muito importante a gente ter a vivência com o conteúdo. Hoje o que eles tiveram aqui agregou bem o que eles estudaram neste período agora, nesse mês de fevereiro. Então, inclusive até abordou assuntos que a gente já tinha visto no 4º ano, que eles apresentaram o conhecimento que foi realmente adquirido. Através do programa Visite a Câmara, o Legislativo abre suas portas para todos os alunos da cidade. A proposta permite que os estudantes conheçam o trabalho dos vereadores. Para os professores, a visita estimula o aprendizado sobre cidadania e gestão pública. Eles também tiveram a chance de atuar como os vereadores. Cada aluno fez uma proposta de melhoria para a nossa cidade. Eu fiz a proposta da escola, porque eu acho muito importante a educação. Porque sem a educação não tem como você ser um bom cidadão e ser uma profissão boa. Eu apresentei a proposta do transporte porque eu acho que precisa de mais transporte para não ficar sempre muito desorganizado. Eu apresentei a proposta de colocar mais rampas de cadeirante na calçada. Hoje eles apresentaram, fizeram uma brincadeira e as propostas que eles colocaram foram propostas de coisas que a gente vê no dia a dia que realmente
precisa acontecer. E eu acho que isso já é um grande passo para que eles tenham a consciência do que é necessário, né, para a vida deles e o que eles podem estar fazendo também para ajudar. E você já sabe o que fazer nesse fim de semana? Então no próximo bloco a gente apresenta as atrações que vão animar a cidade, hein? Não perca o nosso quadro Agenda Cultural, é daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Hoje é sexta-feira, dia do quadro Agenda Cultural aqui no Diário e nós vamos preparar você para curtir as principais atrações do fim de semana. Tem teatro e muita música para você aproveitar bem o tempo de folga. Acompanhe a nossa Agenda Cultural. Hoje tem show do cantor e compositor Nevilton no Sesc de São José. O artista tem um repertório único, baladas apaixonadas ao som de ritmos como o indie brasileiro e o rock. O show começa às 7h30 da noite com entrada gratuita. Ela sempre soube de seu maior valor. Nunca coube nem dizer. Nessa sexta e também durante todo o fim de semana, o Teatro Colinas vai ser palco de muito humor. A dupla Rodrigo Capella e Dinho Machado utiliza de uma premissa simples, uma conversa de bar entre amigos para garantir muitas risadas ao público. Na sexta e no sábado, a peça começa às 9 da noite e no domingo, às 7 da noite, com ingressos a partir de R$ 30. No sábado tem show do cantor pernambucano Siba. A apresentação marca o lançamento do CD de Baile Solto. O show começa às 8 da noite no Sesc de São José. Ingressos a partir de R$ 5. Eu tiro as cinzas do meu peito nu. Daqui a pouco meus dois braços serão asas. E eu me levanto renascido e cru. E mesmo aquela velha sombra ressecada. Também no sábado, no Teatro Univap, o humorista Jonathan Emmer se apresenta em um espetáculo de stand-up comedy. Ele fez sucesso com vídeos na internet e vai estar em São José em uma única apresentação. A peça começa às 8 da noite, com ingressos a partir de R$ 25. Ainda no sábado, as crianças vão se emocionar com a peça O Misterioso Caso dos Três Porquinhos, no Teatro Colinas. O espetáculo apresenta uma releitura do clássico infantil. A peça conta ainda com atores fantasiados e canções cantadas ao vivo. É às 5 da tarde e os ingressos custam a partir de R$ 20. Nem pense, nem imagine. Se você acha que vai nos enganar, você está completamente enganado. Viu? Você não nos engana mais. Sabemos muito bem que é você, Lu. E logo nenhum vai nos comentar. Nem que a porca tuia. Parem com isso. Vejam, polícia de Porcópolis. E eu estou aqui justamente para falar sobre o lobo. Você está atrás do lobo? Sim. E neste domingo tem muita música e bom bate-papo na TV Câmara. O apresentador Ferreira Leite recebe no programa Sua Excelência o Artista, a dupla Cleiton e Adriano, o produtor teatral Carlos Rosa e a artista plástica Tita Celicani. É ao meio-dia aqui na TV Câmara. Eu te amo. Eu te amo, meu amor. Eu te amo. O meu sangue ferve por você. Para quem gosta de teatro, a Companhia de Feitos vai apresentar o espetáculo O Pato, a Morte e a Tulipa, no Sesc de São José. A peça é uma adaptação de um livro que conta a história de amizade entre um pato e a morte. A apresentação é às 5 da tarde. Os ingressos custam a partir de R$ 5. Me dá um A. Me dá um R. 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 Não. Você viu um H? E o domingo continua com a apresentação de circo. A companhia Aba Circos comanda o espetáculo Anunciação, que narra a história de amor entre dois palhaços. A peça vai animar crianças e adultos com números clássicos de picadeiro. É às 4h30 da tarde e a entrada é livre. E para encerrar o domingo, tem sessão de cinema no Sesc. O filme O Último Poema do Rinoceronte narra a história de um casal que foi injustamente aprisionado durante a Revolução Islâmica do Irã. A sessão começa às 6 da tarde e a entrada é livre.
mas é necessário retirar os ingressos com 1 hora de antecedência. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcamara@câmarasjc.sp.gov.br. Muito obrigado, Lucas, pelas informações e uma ótima diversão para todo mundo. E no próximo bloco é hora da gente ficar por dentro da programação esportiva para os times de São José. Fim de semana vai ser de muita disputa. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Você está à procura de emprego aqui em São José? Agora, na nossa agenda de serviços, você confere as vagas disponíveis na cidade. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de empregos para diversas áreas. As vagas disponíveis são para armador de estrutura de concreto, auxiliar técnico de refrigeração, gerente de lanchonete, instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Agora a gente acompanha a previsão do tempo para essa sexta e também para todo o fim de semana. A probabilidade de chuva para a tarde desta sexta-feira é grande, 90%, mínima de 22 e máxima de 28 graus. Sábado e domingo serão de pancadas de chuva com trovoadas a qualquer hora do dia. A temperatura máxima se mantém em 28 graus e a mínima cai para 20. Quinta foi dia de disputa para o basquete aqui de São José, que enfrentou o vice-líder do NBB, e o fim de semana também vai ser de muitos jogos para as equipes joseenses. Quem vai nos informar sobre todos os duelos e também sobre a preparação das equipes é o repórter Daniel Melo. Daniel, muito boa tarde. Olá, e nós começamos o nosso giro esportivo desta sexta-feira com uma grande notícia. A skatista joseense Pamela Rosa conquistou medalha de ouro na categoria Street Feminina nos X Games de Oslo na última quinta-feira. Vale lembrar que Pamela tem apenas 16 anos e está começando a sua carreira. Com certeza virão muitos outros títulos por aí. Falando de basquetebol, 25ª rodada do NBB em São José dos Campos, a equipe joseense recebeu o líder Bauru. Veja só como foi. No duelo contra o favorito e líder do NBB Bauru, o São José apresentou um jogo melhor que nas rodadas anteriores. Chegou a liderar o duelo no quarto e teve a bola do jogo nas mãos de Scott Rogers, que não aproveitou o lance nos segundos finais da partida. Fim de jogo, São José 60, Bauru 62. O melhor desempenho da equipe cria uma melhor perspectiva para o campeonato, segundo o técnico joseense. Ainda tivemos a última bola do jogo, tivemos a chance de ganhar o jogo, erramos e isso faz parte do basquete. Importante que a gente mudou nossa postura e acho que isso que é importante para as próximas partidas, a postura dos jogadores e a nossa. Além dessa partida, aqui em São José dos Campos, tivemos outros 2 duelos pela competição. Você confere aí na tela, o Mogi recebeu em casa o Franca e venceu por 93-78. E o Caxias, também em casa, bateu o Macaé por 81-66. Já a tabela de classificação ficou assim. Com a vitória, o Bauru continua mais líder do que nunca. Tem 40 pontos, está 2 à frente do Flamengo, que tem 38. O São José está na 11ª colocação, está ainda no grupo dos 12 que avançam à segunda fase da competição. O São José volta a jogar pelo NBB somente no dia 9 de março contra o Paulistano. E o assunto agora é voleibol. No reencontro com a torcida joseense, o São José Vôlei não se deu muito bem contra o líder da competição, o Cruzeiro. Jogando no ginásio do Tênis Clube, a equipe acabou perdendo por 3-0, com parciais de 17-25, 22-25 e 11-25.
Com o resultado deste jogo, na classificação, o Sada Cruzeiro continua líder e o São José está fora da fase de classificação. Você pode ver aí na sua tela, o Cruzeiro tem 45 pontos na liderança, seguido de perto pelo Taubaté, que tem 43, e o São José está na 9ª colocação, tem 20 pontos apenas. E o final de semana do futebol para as equipes de São José dos Campos será da 9ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3. A Águia do Vale, o São José Esporte Clube, recebe o Sertãozinho no estádio Martins Pereira a partir das 4 horas da tarde, tentando a recuperação depois da derrota para o São José dos Campos Futebol Clube na última quarta-feira. Já o Tigre vai até Osasco, no estádio José Liberati, no domingo às 10 horas da manhã, onde encara o Grêmio daquela cidade. O técnico Pablo Fernandes falou um pouquinho do que espera deste duelo. Vai enfrentar uma equipe extremamente forte, né? Competitiva. Então vai ser um jogo bastante difícil, mas sem dúvida nenhuma a gente vai para Osasco para conquistar os 3 pontos. Bom, estas são as informações do esporte desta sexta-feira. Eu volto na segunda aqui no Diário Legislativo. Até lá! Muito obrigado, Daniel, pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma ótima tarde, um excelente fim de semana e até segunda.